todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Hoje trago-vos uma receita que é uma coisa que eu vos prometi a semana passada quando eu fiz este pão de ló de alfeizerão aqui, que tinha a ver com o aproveitamento das claras que me sobraram dessa receita. Vocês com certeza aí em casa têm também sempre imensas claras para aproveitar, certo? Então, a receita de hoje vai servir para isso mesmo. Para além disso, é um pedido que já me têm feito muitas vezes para eu fazer esta receita aqui no canal. Eu confesso que não é dos meus doces favoritos, portanto eu tenho sempre assim alguma resistência. No entanto, eu quero deixar-vos felizes e para além disso o meu marido também gosta bastante, por isso ele não se vai estragar. Vamos fazer uma pavlova de frutos vermelhos. Vamos aprender? Bora! Vamos então ver os ingredientes que vamos usar para fazer a pavlova. Eu tenho aqui dentro o equivalente a 12 claras de ovo. Se não tiverem 12 claras de ovo contadas, vocês podem usar as claras a peso. Cada clara de um ovo M, de um ovo tamanho médio, pesa normalmente aproximadamente 30 gramas, por isso vocês vão precisar ter aqui dentro 360 gramas de clara de ovo. Depois vamos precisar também de 450 gramas de açúcar. Sim, é verdade, as pavlovas são no fundo um grande suspiro e portanto os suspiros são compostos de açúcar e claras essencialmente, portanto leva mesmo muito açúcar, não há como fugir disto. De seguida vamos ainda usar uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de amido de milho, a chamada farinha maisena, e também para dar estabilidade aqui às nossas claras, uma colher de chá de cremor tártaro. Vocês não precisam de usar isto, podem omitir se não tiverem, mas isto encontra-se facilmente agora à venda, até nos supermercados ou em lojas de cake design, e é ótimo porque realmente ajuda a que as claras se mantenham muito mais estáveis e eu aconselho a usar. Pronto, se não tiverem não ponham, mas é uma excelente ideia. Então, eu agora vou pôr isto aqui para o lado e vou-vos falar no tabuleiro. O tabuleiro é um tabuleiro qualquer normal que tenham para pôr no forno. O que é importante mesmo é aqui o papel vegetal. Vocês vão forrar o vosso tabuleiro com papel vegetal. Não se preocupem porque depois nós vamos prender aqui as pontas ao tabuleiro com um pouco do merengue que vamos fazer. O que importa explicar agora é que devem fazer, se quiserem fazer a olho também tudo bem, mas é mais fácil se vocês tiverem uma referência para colocar as vossas claras. Portanto, eu fiz aqui um círculo com um lápis de carvão. Este círculo tem 25 cm de diâmetro, só para a vossa referência. Depois, se fizerem um pouco mais pequeno, a pavlova ficará mais alta. Se fizerem um pouco mais largo, a pavlova ficará um pouco mais baixa. E o que é que vão fazer? Depois vão virar o vosso círculo, portanto a parte que tem o lápis, para baixo, e conseguem ver aqui a transparência, e depois nós vamos então colocar o nosso merengue aqui em cima. Agora, antes de começar a bater as claras em castelo, aquilo que vamos fazer é também ligar o forno nos 100 graus. Vou então começar a bater as claras e aquilo que eu vou fazer de seguida, vou-vos já explicando isso, é assim que as claras começarem a formar uma espuma, eu vou adicionar o cremor tártaro e depois, quando elas já estiverem assim brilhantes e a formar picos, eu vou adicionar a farinha maisena peneirada e também o vinagre. E depois vou bater muito até conseguir uns picos bem firmes. Aqui, para mim, o segredo da pavlova está em bater mesmo muito, porque eu estou a usar o método merengue francês, portanto, é aquele merengue que nós vamos bater diretamente aqui na batedeira as claras com o açúcar. Existem outros métodos, não é? Como o suíço, em que nós levamos realmente o açúcar ao lume juntamente com as claras e depois de estar tudo dissolvido, então vamos bater na batedeira. Supostamente esse merengue é muito mais estável, mas na verdade eu obtenho bons resultados assim, portanto eu gosto de passar esse passo à frente e eu faço mesmo com merengue francês porque comigo resulta. Pronto, então agora eu vou-me calar e vou fazer estes passos que vos disse.
Esqueci-me só de avisar que eu vou pôr a batedeira a bater numa velocidade média e depois então, quando estiver tudo misturado, eu vou passar para uma velocidade alta. E convém depois que o merengue fique mesmo com uns picos firmes e eu já vos venho mostrar como é que nós queremos que ele fique. Como eu vos disse há pouco, agora que já temos assim este merengue a começar assim a formar estas nuvens e já está bem mais brilhante, vamos então adicionar o vinagre e vamos também juntar aqui o amido de milho. Eu gosto de peneirar, que é para não ficar assim com grumos aqui dentro. Está bem que isto vai ser tudo batido, mas eu prefiro sempre peneirar, porque às vezes ficam assim alguns que não se desfazem. E agora, lá está, vamos então bater na velocidade máxima e deixar formar picos muito, mas mesmo muito firmes, tá? Não tenham medo de bater. Agora, vou só explicar-vos uma coisa porque esqueci-me de dizer há pouco e é óbvio que isto é a parte mais importante, ou por outra, é uma das partes mais importantes, que é adicionarmos o açúcar, não é? Porque senão não vamos ter um suspiro. Neste processo em que estamos a bater até formar os picos assim bem fortes, nós vamos adicionando o açúcar às colheradas aqui para dentro, tá? Vocês já vão ver como é que eu vou fazer. Vamos juntando aos poucos enquanto está a bater e então depois vamos deixar formar os tais picos muito fortes, tá bem? Esqueci-me de dizer este pormenor de que é nesta fase que juntamos o açúcar e convém dizer-vos, não é? Porque senão vocês não podem fazer uma pavlova sem açúcar. Ora, muito bem, eu já tenho as claras bem batidas com o açúcar e para vocês verem que isto está no ponto certo que eu vos disse, estão a ver, isto faz uns picos bem firmes, isto nem mexe quando eu abano, estão a ver? E aquilo que também devem fazer é passar os vossos dedos aqui no merengue e ver se o açúcar está bem dissolvido. Se estiver bem dissolvido e o merengue estiver assim bem firme, estão a ver, isto até começa a sair daqui do globo, vá, é porque ele está no ponto certo, tá? Então, agora vamos pôr isto aqui para o lado, limpar aqui só as minhas mãos e vamos então formar a pavlova aqui no tabuleiro. Portanto, aqui na parte que tem o círculo feito a lápis, vamos colocar aqui uma pontinha só de merengue em cada uma das pontas para colarmos o papel vegetal ao tabuleiro, que é para ele não fugir do sítio, é muito mais fácil. Viramos para baixo, nós não queremos que o lápis fique em contacto com o merengue. Vamos então fazer o procedimento de pôr aqui um bocadinho em cada uma das pontinhas. Vamos virar a parte com o lápis para baixo e vamos formar a pavlova. Agora só temos que pôr todo este merengue aqui no centro. Temos que pôr o merengue todo aqui no centro e depois já vamos dar forma à pavlova. Assim com 12 claras vocês conseguem uma pavlova assim de um tamanho jeitoso e também podem fazer mini pavlovas que também ficam muito giras. Pronto, agora tentem respeitar aqui mais ou menos o vosso círculo, vamos baixar aqui a pavlova e vamos tentar dar-lhe uma forma arredondada, sem fugir muito aqui do nosso círculo, mas arredondando aqui as laterais, para ela ficar bonita. E agora qual é que é o objetivo disto? A pavlova, depois, como ela vai ter aquela cobertura do coulis de morangos, neste caso, esta que vamos fazer, e depois vamos pôr também umas natas frescas batidas e os frutos vermelhos, nós precisamos de criar aqui como se fosse uma espécie de um sulco, não é? Estão a ver o que eu quero dizer? Para depois podermos então colocar o nosso recheio aqui no meio, sem ele sair para fora. Nós não queremos
só que fique como uma cobertura, queremos que fique mesmo quase como se fosse um recheio. Portanto, temos que criar aqui um espacinho e vamos fazendo assim à volta para que isso aconteça. Estão a ver? Para ficar aqui com uma parede um pouco mais alta. E agora sim vamos pôr a nossa pavlova mais bonita aqui na parte de fora. Como é que nós fazemos isso? Vamos fazendo assim com a espátula para cima, estão a ver? Para criar aquele efeito que nós costumamos ver nas pavlovas. Vocês vêm de baixo para cima e puxam o merengue. Vamos puxando o merengue de baixo para cima, baixo para cima, baixo para cima. E pronto, e assim acho que vamos ficar com uma pavlova bonita. Agora voltam a ajeitar aqui o topo. E como eu não quero desperdiçar nada, eu vou pôr este bocadinho aqui no meio. Isto depois vai ficar tapado com os frutos e o coulis e as natas. Estou muito bonita, não estou? O que é que nós queremos fazer agora? Queremos então colocar no nosso forno que está ligado nos 100 graus e a pavlova deve ficar lá dentro no mínimo dos mínimos 1h30, 2 horas. E depois, só ao fim dessa 1h30 a 100 graus, é que nós podemos abrir o forno e tocar-lhe e nós queremos que ela tenha um som oco, porque a pavlova vai ter que ficar muito bem cozinhada, portanto aqui as paredes laterais e também o fundo, isto vai ter que ficar muito bem cozinhado. A ideia é por dentro estar realmente um pouco mais macio, tá? Mas por fora é um suspiro e nós queremos que fique bem estaladiço. Depois até podem levantar um bocadinho o papel e dar uns toquezinhos por baixo da pavlova para ver se conseguem obter um som oco. Para além disso, em termos de aspecto, o merengue não pode estar brilhante, ele tem que estar já com um aspecto opaco, está bem? E não podíamos pôr o forno mais alto do que 100 graus, porque senão vamos perder esta cor da pavlova, está bem? Ela vai queimar e não vai ficar com este aspecto assim branquinho. Portanto, 1h30 a 2 horas. Antes da 1h30 vocês não abrem o forno e depois vão lá ver. O ideal é que a pavlova depois fique a esfriar dentro do forno de um dia para o outro, tá bem? Vamos então fazer isso. Então, a minha pavlova está no forno há 1h30 e eu não vou abrir ainda a porta, não a vou tirar de lá dentro porque eu ainda estou a ver que ela está muito brilhante. Estão a ver? Vocês também conseguem ver isso. Portanto, é sinal que ela ainda não está cozida, nós precisamos que ela fique mais opaca. Portanto, eu vou mesmo deixar as 2 horas e depois vou então abrir o forno para vermos se já temos o tal som oco que nós precisamos ter. Pronto, a minha pavlova está há 3 horas no forno, mas eu vou fazer aqui um toque para vocês ouvirem. Estão a ouvir? Este som oco. Pronto, então agora é a altura de desligar o forno e vamos deixá-la arrefecer completamente aqui dentro. Então, é chegada a hora de montar a pavlova. Eu deixei-a no forno de um dia para o outro, ela está com este som oco que vocês veem, mas, ou por outra que vocês ouvem, mas aconteceu-me aqui esta desgraça e eu ainda estou a fazer pior, mas nós vamos disfarçar isto tudo. Às vezes no forno pode acontecer que ela descole assim um bocadinho como aconteceu com esta, mas pronto, não se deixem desanimar que isto não acontece sempre, ok? Agora aquilo que vamos fazer é com jeitinho tirar o papel vegetal e depois com a ajuda de uma espátula empurrar a pavlova para cima do nosso prato. Infelizmente ela partiu aqui um bocadinho, não sei o que é que se passou hoje, mas são daquelas coisas que acontecem. Vou então tirar isto com muito jeitinho e empurrar a pavlova para cima do prato. Mas não se preocupem que isto depois no final com o creme vai ficar tudo bem. Nós vamos disfarçar aqui isto tudo. Agora vamos ver os ingredientes que vamos usar para fazer o coulis que vamos pôr por cima da pavlova. Um coulis nada mais é do que uma espécie de compota de fruta, mas um pouco menos cozinhada, mais fluida, digamos assim. Eu gosto de fazer os meus coulis com polpa de fruta congelada, acho super prático. Então, neste caso, eu vou fazer de morango e tenho aqui 100 gramas de polpa de morango congelada. Vocês podem, obviamente, fazer o vosso próprio puré de fruta ou então, também, se quiserem fazer com outra fruta, por exemplo, com aquelas misturas de frutos vermelhos, também podem fazer, porque aí podem querer sentir mesmo os pedacinhos da fruta. Podem passar ligeiramente só com a varinha mágica e deixar assim alguns pedaços mais inteiros.
Por exemplo, com o de maracujá eu gosto de deixar as sementinhas, por exemplo, porque acho que fica giro e para além disso dá assim uma textura mais interessante. Então, como eu dizia, tenho aqui 100 gramas de polpa de morango congelada, 30 gramas de açúcar e depois vou juntar aqui também só umas gotinhas de limão. Não convém pôr os caroços. E eu já estou aqui a pôr coisas que não devo aqui para dentro, que é caroços. Nós não queremos bocadinhos de fruta, mas não queremos caroços. E basicamente a única coisa que temos que fazer é, enlumbrando, ir mexendo sempre o nosso coulis até ele ficar com aquela consistência em que passamos a espátula e ela vai abrir assim uma estrada, está bem? Isto também é uma coisa para se fazer no mesmo dia que estamos a fazer a pavlova, mas depois deixar arrefecer e utilizar só no dia seguinte, está bem? Por isso é trabalho que realmente nós devemos fazer de véspera, quer a pavlova, quer o coulis. Vou então fazer aquilo que vos disse, que é mexer enlumbrando até estar no ponto de estrada. E pronto, eu tenho o coulis já feito. Vão ver, quando eu passo, ele abre assim uma estrada, fecha logo, mas eu quero assim, porque quero que ele fique também fluido para depois escorrer pela pavlova assim abaixo. Vou então tirá-lo, vou pô-lo numa taça e depois esperar que arrefeça e quando ele estiver frio, depois podemos então guardá-lo no frigorífico. Não ponham estas coisas quentes no frigorífico, está bem? Bom, infelizmente eu não tinha plano B, ou seja, não fiz uma segunda pavlova. Esta partiu-se aqui ligeiramente, mas às vezes até é bom que estas coisas aconteçam para eu vos explicar umas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que se calhar fui um bocadinho conservadora ao princípio e não bati as claras tanto tempo quanto eu devia. Como eu vos disse, isto tem que ficar mesmo firme, não tenham medo de bater, tá bem? Porque depois elas vão ficar muito mais estáveis. Depois, outra coisa, ela acabou por ficar 3 horas no forno a 100 graus, mas realmente eu devia ter deixado se calhar aí mais meia hora. Portanto, vocês não tenham medo de deixar a vossa pavlova no forno há bastante tempo, desde que realmente tenham no máximo a 100 graus e depois vão controlando porque não querem que ela perca a cor assim branca, não é? Depois, outra coisa é importante, e isso eu deixei de facto, mas desliguei o forno um bocadinho antes do tempo, que é deixar de um dia para o outro a vossa pavlova arrefecer completamente no forno. Depois, eu ao transportá-la para aqui também devia ter feito com mais cuidado, olhem, não fiz, mas isto no fim vai dar tudo certo. E outra coisa, também se fizerem pavlovas mais pequenas, esta aqui tem 12 claras, se fizerem com 6 ou com 8, elas também vão ser um pouco mais estáveis, não é? Esta aqui é muito grande e portanto também corremos mais risco disto acontecer. Agora, para montar a pavlova, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de chantilly. Eu isto não fiz aqui à vossa frente porque o vídeo depois ficava muito longo e basicamente eu gosto de usar natas frescas e eu tenho um pacote de 200 ml de natas frescas batido com 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos também usar o nosso coulis de morango. Estão a ver? Ele já está aqui com uma consistência assim um bocadinho mais espessa porque o deixámos de um dia para o outro. E vamos neste caso usar, peço desculpa, frutos vermelhos. Tenho aqui alguns mirtilos e também amoras e framboesas, sendo que devem ter o cuidado de secar com papel absorvente para depois não trazer mais umidade para a pavlova. As pavlovas são daquelas coisas que nós devemos efetivamente só montar na altura de servir, porque isto senão vai começar a absorver a umidade das natas e da própria fruta e do coulis e vai começar a ficar tudo mole e peganhento. E o objetivo é termos aquela parte estaladiça com aquela parte mais molinha por dentro e não queremos isto tudo espapassar. Portanto, montem a vossa pavlova na altura disto ir para a mesa. É um conselho que vos dou. Que isto hoje já correu mal que chego, não é? Pronto, então vamos pôr aqui uma camada de natas. Eu vou tentar ter assim algum cuidado para isto não se desmoronar ainda mais. Ela também não se come inteira, não é? Mas realmente nós gostamos de servir uma coisa bonita. Espalhar aqui as natas, assim. Agora, eu gosto de pôr assim algum do coulis por cima das natas.
antes de fazer outra camada. E vamos pôr também um pouco aqui à volta. Tapamos com o resto das natas. E agora vamos pôr os nossos frutos. Outra coisa que fica muito gira, lá está, é fazer pavlovas individuais, pequeninas, uma por cada pessoa que vão servir. E essas sim são muito mais estáveis, não é? E pronto, mesmo com todos os percalços que tivemos aqui com a pavlova, eu acho que ela vai de certeza saber muito bem na mesma. Portanto, tenham algum cuidado quando fizerem as vossas, mas não deixem de fazer. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!